Tom Weaver apertou firmemente a guia de Scout enquanto se aproximavam da entrada do Fisherman's Catch, um restaurante de frutos do mar que ele vinha querendo visitar havia algum tempo. Aos 68 anos, carregava nos ombros a postura de um homem, moldado por batalhas silenciosas, tanto em serviço quanto fora dele. Seu boné desbotado cobria cabelos grisalhos, e o casaco azul marinho que usava mostrava sinais do tempo com as mangas gastas pelo uso constante. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. Ao seu lado, Scout, um labrador amarelo com um colete de cão de serviço, caminhava com precisão serena, atento a cada movimento do dono. Quando Tom estendeu a mão para abrir a porta de vidro, um jovem entregador se aproximou apressado, tentando equilibrar uma pilha de caixas de pizza. Sem hesitar, Tom avançou, segurando a porta antes que ela se fechasse no rosto do rapaz. "Segura firme aí, garoto", disse ele em um tom gentil, mas firme. O jovem lançou um aceno apressado em agradecimento e passou. O aroma forte de alho e frutos do mar escapou do interior do restaurante, misturando-se ao ar fresco de outono. Tom deu um tapinha afetuoso na cabeça de Scout e entrou. O ambiente lá dentro pulsava com sons suaves, risos abafados, talheres batendo em porcelanas, o leve farfalhar de guardanapos sendo desdobrados. Tom observou ao redor. Uma família distraída com 2 crianças rabiscando jogos americanos, casais idosos trocando palavras mansas e um homem solitário no bar encarando uma tela sem som. Optou por uma mesa no canto, junto à janela, longe do fluxo de gente. Scout rapidamente se acomodou debaixo da mesa, deitando-se com o queixo na bota do dono. Tom agradeceu educadamente à garçonete que trouxe um copo d'água e o cardápio, embora sua atenção estivesse distante. Ele não veio só pela comida. Era mais sobre o silêncio, a lembrança, o simples estar em um lugar diferente. Scout ergueu levemente a cabeça, como se pressentisse o turbilhão que o dono escondia sob a calma aparente. Poucos minutos se passaram até uma figura projetar sombra sobre a mesa. Tom levantou os olhos. Um homem de uniforme branco e avental preto, claramente o gerente, cruzava os braços com expressão dura. "Senhor, não é permitido entrar com animais aqui dentro", declarou, num tom que não deixava margem para discussão. Tom manteve o olhar firme. "Ele não é apenas um animal. É meu cão de serviço." Mas o gerente apenas balançou a cabeça impassível. "São as regras. Vou ter que pedir que vocês se retirem." Tom suspirou internamente, pousou os dedos na borda do copo e levantou-se, com a dignidade intacta, apesar da rigidez de sua perna. Scout imediatamente acompanhou o movimento, a guia esticada entre os dois. O silêncio que se seguiu no salão foi imediato. Conversas cessaram. Olhares foram lançados. Uma criança espiou por trás de uma cabine. Um adolescente ergueu o celular curioso. Tom e Scout saíram, atravessando o salão sob olhos que não sabiam se demonstravam julgamento ou desconforto. Do lado de fora, o vento de outono agitava folhas aos seus pés. Cruzaram a rua devagar. Do outro lado, um pequeno grupo de fuzileiros navais já se organizava. Seus uniformes azul escuros se destacavam contra a luz pálida do fim de tarde e marchavam em direção ao restaurante. Tom chegou a um banco próximo ao parque e sentou-se, com um suspiro contido. Scout acomodou-se a seus pés, alerta, porém tranquilo. Tom tirou do bolso um sanduíche embrulhado, atum em pão integral. Dividiu em 2 pedaços, colocando um diante de Scout. O cão aguardou o sinal antes de comer, devagar, como treinado. Tom também mordeu, o pensamento em outro lugar, os olhos fixos na fachada do restaurante. Lá dentro,
Tudo continuava como se nada tivesse acontecido. Clientes riam, talheres tilintavam, garçons passavam com pratos fumegantes. Do outro lado da janela, apenas um adolescente ainda os observava, o celular colado no vidro, gravando. Tom afundou a mão no bolso e retirou uma fotografia antiga, gasta, envolta em plástico. Era ele, anos mais jovem, deitado em uma maca improvisada no deserto, o rosto coberto de poeira. Ao lado, um cão, mais escuro, mais jovem, mas inconfundivelmente scout, permanecia em guarda. Guardou a foto e sentiu a pequena moeda de desafio que carregava sempre consigo. Um presente de outro tempo. Olhou para Scout, cuja cabeça agora repousava sobre seu joelho. "Expulsos de novo, hein, parceiro?" murmurou. O rabo de Scout se mexeu, suave, como se dissesse, "Estou com você." Uma mãe apressada passou pela calçada, puxando a filha pela mão. "Não fale com estranhos, nem chegue perto de cachorros, que você não conhece." Tom baixou os olhos para suas mãos calejadas. Não era raiva que sentia, era uma espécie de cansaço, de ser invisível. Olhou as horas. Estava quase na hora da medicação de Scout. Tocou o frasco no bolso, lembrando-se. Foram feridos no mesmo dia. Curaram-se juntos. Passo a passo, um ônibus passou com um cartaz patriótico na lateral. "Honre nossos heróis." Tom soltou um som abafado de descrença. Às vezes, homenagens vinham em desfiles, outras vezes em olhares desviados. Mas então, algo chamou sua atenção. A porta do restaurante se abriu e dali saíram homens e mulheres em uniforme impecável da Marinha. Tinham acabado de descer de SUVs pretos. Marchavam com propósito. Não era mais só uma questão dele. Scout ergueu a cabeça. Tom também se endireitou. Algo estava por vir, e dessa vez ele não estaria sozinho. Na base da moldura, lia-se "Irmãos de Armas". Com um movimento calmo, quase cerimonial, a capitã Monroe a colocou no balcão. O gesto contido fez o gerente estremecer. "Tom Weaver salvou 4 homens da minha unidade numa emboscada nos arredores de Hamad", disse ela, com uma voz firme o bastante para alcançar até os cantos mais silenciosos do restaurante. Ao lado de Tom, o cão Scout observava em silêncio. "Esse cachorro tem mais salvamentos registrados que a maioria dos médicos de combate. Ganhou patente honorária. E junto com Tom, recebeu medalhas que muitos sonham, mas poucos veem." Um adolescente perto da janela abaixou o celular corando. A mulher que antes murmurara sobre proibição de cães fitava o próprio copo, imóvel. Um garçom ficou parado no meio do salão, como se o tempo tivesse congelado. "Você não recusou um cliente hoje", disse Monroe, voltando o olhar para o gerente. "Você deu as costas a um herói." Ela deixou o silêncio pesar. "Vamos relatar esse episódio à nossa rede de apoio. São mais de 15.000 veteranos só no estado." O rosto do gerente perdeu a cor. "Foi um mal-entendido", balbuciou ele. "E esse é o problema", cortou Monroe, serena. "Respeito não deveria exigir currículo." Ela acenou para seus fuzileiros. Um deles deu um passo à frente com o celular em mãos. O aviso já havia sido enviado. Ao saírem, Monroe lançou um último olhar à sala. "Esperamos que reconsiderem como tratam aqueles que serviram." A porta se fechou atrás deles. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Só se ouvia o zumbido do refrigerador e o som tênue da campainha se esvaindo no ar frio da tarde. Do lado de fora, Tom se sentou em um banco, sentindo o frio atravessar seu casaco. Scout ajeitou-se a seus pés, atento, mas calmo. Ele não esperava aquilo, muito menos o retorno deles. Monroe foi a primeira a se aproximar. De perto, Tom notou os detalhes. As marcas ao redor dos olhos, a cicatriz discreta na têmpora. Uma mulher que sabia o peso do serviço. "Sr. Weaver", disse ela, parando à frente dele. "Permissão para sentar?" Tom assentiu e Monroe sentou ao lado, os outros se espalhando em volta.
Alguns agacharam-se perto de Scout, que permaneceu em posição, atento ao comando de Tom. Ouvimos o que aconteceu, disse Munro, num tom mais baixo. Não parecia certo ficar sem dizer nada. Tom esfregou o rosto. Não queria barulho. Nunca quis. Ela esboçou um sorriso. Eu sei. Ela tirou um pequeno embrulho do bolso. Estamos prestes a partir no próximo mês. Mas antes, queríamos que ficasse com isso. Desenrolou o pano, revelando uma moeda de unidade. Era polida, pesada, com a insígnia da unidade Bravo gravada nas bordas. Tom a tocou devagar, sem conseguir falar. Apenas assentiu, a garganta apertada. Scout moveu-se, levemente, o rabo batendo no chão. Um dos fuzileiros mais jovens estendeu a mão para ele. "Ei, amigo!" sussurrou. Scout farejou a mão e abanou o rabo. "Vimos a gravação", disse Munro. "Você saiu de cabeça erguida. Isso significa mais do que imagina." Tom deu um leve bufar. Não havia muito mais o que fazer. "Exato", disse ela, levantando-se. "E por isso importa." Nesse momento, o adolescente do restaurante se aproximou. Trazia uma sacola nas mãos com um bilhete amarrado com barbante. Parou na beira da calçada hesitante. "Nós..." começou ele envergonhado. "Nós erramos. Desculpa. É por conta da casa." Tom pegou a sacola e assentiu com voz neutra. "Obrigado." Scout soltou um suspiro, deitando o queixo sobre a bota. De Tom. Tom olhou para ele e depois para os fuzileiros. "O que acha, Scout? Damos mais uma chance para eles?" O rabo de Scout abanou, lento e firme. Ali ficaram por mais um instante, num raro momento de entendimento entre aqueles que lembravam o valor da honra. Um a um, os fuzileiros se afastaram. A luz da tarde dançava em seus botões polidos enquanto desapareciam pela rua. Uma semana depois, uma nova placa surgiu na fachada do Fisherman's Catch. "Bem-vindos, veteranos e seus companheiros de serviço." Abaixo, uma foto emoldurada mostrava cães militares de diferentes épocas. Mensageiros da Segunda Guerra. Equipes K9 modernas, todos lado a lado. A cidade inteira ouviu falar. Na sexta-feira, uma pequena multidão se reuniu em frente ao restaurante. Tom estava lá, próximo à calçada. Scout ao seu lado com a cabeça levemente inclinada. Ele não queria vir, mas Munro insistira. Durante a breve cerimônia, Scout recebeu uma medalha honorária. Guerreiro de 4 patas, acima e além. Crianças da escola entregaram a Tom cartões desenhados com giz de cera, cachorros camuflados, bandeiras tortas, palavras trêmulas, mas sinceras. Um garotinho se aproximou. Tinha uns 7 anos. "Ele entende quando alguém diz obrigado?" perguntou baixinho. Tom se ajoelhou com esforço, apoiando a mão na cabeça de Scout. "Ele não precisa ouvir. Só precisa estar entre os que lembram o que ele fez." Scout cheirou o cartão e se acomodou ao lado de Tom. O gerente antigo havia se demitido no dia seguinte à visita dos fuzileiros. Deixou uma carta ao dono, reconhecendo que aprendeu com aquela semana o que livros não ensinam. Respeito não se impõe, se vive. A nova gerente, filha de um veterano do Vietnã, treinou toda a equipe sobre animais de serviço e direitos legais e fez mais. Criou um jantar mensal para veteranos, um espaço para histórias, reencontros e cura. Tom e Scout tornaram-se parte da casa. Sua velha mesa agora ostentava uma pequena bandeira e uma placa. Tom and Equipe Scout, nunca esquecidos. Certa noite, enquanto o sol mergulhava atrás das colinas, o adolescente do vídeo se aproximou da mesa. "Apaguei a gravação", disse envergonhado. "E meu irmão se alistou. Só queria dizer obrigado." Tom o olhou por um momento e então estendeu a mão. "Seja alguém para ele." Scout pressionou a perna de Tom suavemente, justo quando um carro roncou do lado de fora. Tom passou os dedos pelo pelo do cão. Ninguém olhou, ninguém comentou, todos apenas
respeitaram. A bandeira sobre a porta tremulava ao vento, refletindo a luz do entardecer na nova placa. E lá dentro, onde vozes e risos se misturavam ao cheiro de peixe e café, Tom recostou-se, Scout a seus pés, e sentiu, talvez pela primeira vez em muito tempo, que pertenciam àquele lugar. E a cidade, aos poucos, aprendeu o verdadeiro significado de lembrar. O que começou como um gesto silencioso de respeito diante do Fisherman's Catch, logo se transformou em algo maior. Os jantares mensais para veteranos tornaram-se tradição. A cada mês, mais cadeiras eram puxadas, mais histórias eram contadas, mais ouvidos se abriam. Sentado sempre à mesma mesa no canto, Tom era uma presença constante. Scout, aos seus pés, parecia conhecer cada passo do ritual. Aposentados com bonés bordados com nomes de navios, dividiam espaço com jovens da reserva e famílias inteiras. Todos ali por um motivo em comum: ouvir. Certa noite, Tom reconheceu um rosto familiar entre os garçons. O mesmo adolescente que o havia filmado meses antes. O jovem, agora mais confiante, carregava uma caixa com os programas do evento e se aproximou com um leve aceno. Se importa se eu colocar isso aqui? Tom assentiu. Claro, garoto. O rapaz hesitou, depois falou. Meu irmão embarcou na semana passada. Só queria que você soubesse. Eu entendi agora. O que você e Scout estavam fazendo naquele dia. Tom encarou o garoto por um instante, depois apontou para a cadeira à frente. Puxe uma cadeira. A conversa que seguiram não foi sobre medalhas ou fardas. Foi sobre o peso invisível que tantos carregam e as pequenas formas de continuar. Uma xícara de café, uma caminhada silenciosa, um cachorro deitado aos pés. Scout, como sempre, ancorava Tom no presente, sua cabeça encostada na bota, olhos semicerrados. O restaurante havia mudado. A cidade havia mudado. Agora havia uma tigela de água sempre pronta atrás do balcão e uma cesta de petiscos para cães de serviço. A recepcionista, que antes hesitava, agora cumprimentava cada animal com um sorriso. As famílias passaram a trazer os filhos não apenas para jantar, mas para aprender, para ouvir. Em uma dessas noites, a capitã Elissa Munro voltou antes da próxima missão. Ela e seus fuzileiros sentaram-se à mesa longa perto da janela. Ao final do jantar, aproximou-se de Tom. Vamos sair em breve, disse ela. Mas os rapazes queriam que você ficasse com isso. Ela estendeu a insígnia da unidade. Tom passou o polegar pelo tecido. Diga a eles que têm um bom lar, respondeu. Do lado de fora, o outono cedia lugar ao inverno. As caminhadas ficaram mais curtas, os jantares mais íntimos. Mas Tom continuava lá, no restaurante, no parque, nas calçadas cobertas de neve, sempre com Scout. As pessoas acenavam. Crianças pediam para acariciar o cachorro. Homens que antes desviavam o olhar agora diminuíam o passo para dizer boa noite. Numa tarde fria de fevereiro, Tom estava na varanda, cobertor no colo, caneca de café entre as mãos. Scout, ao lado, dormia com a cabeça encostada em sua bota. O adolescente, o mesmo de antes, saiu de casa do outro lado da rua, indo em direção ao centro de veteranos. Tom o chamou. Ei, garoto, diga ao seu irmão para manter a cabeça baixa. O jovem sorriu sem jeito. Sim, Sr. Weaver. Naquela noite o restaurante estava mais cheio do que nunca. Uma nova placa na entrada homenageava os veteranos locais. Nós honramos seus serviços, dizia. E abaixo, entre os primeiros nomes, lia-se Thomas Weaver e seus leais companheiros. No salão, uma carta da capitã Munro, enviada do exterior, agora emoldurada perto do balcão, agradecia à cidade pelo apoio. Os funcionários, antes inseguros, tornaram-se anfitriões atentos. Tigelas de água e sorrisos estavam sempre prontos. Perto do fim da noite, o adolescente, que
Antes hesitava, se aproximou da mesa de Tom para retirar os pratos. Me inscrevi para ser voluntário no centro de veteranos no mês que vem. Achei que você deveria saber. Tom o olhou e sorriu de leve. É um bom começo. Quando a multidão partiu, Tom vestiu o casaco. Scout se espreguiçou, tilintando a coleira. Juntos desapareceram na noite fria. Mais tarde, em casa, Tom se acomodou na poltrona perto da janela. Tirou do bolso a moeda da unidade, o emblema de Monroe e uma foto antiga. Ele e Scout, ainda jovens. Ficou ali por um longo momento, apenas lembrando. Lá fora, o vento balançava a bandeira. Dentro, a mão de Tom repousava suavemente na cabeça de Scout. Ele não precisava de um desfile. Só precisava disso. A presença silenciosa de um amigo. A certeza de que sua história fora ouvida. E o conforto de saber que, desta vez, sua cidade não o esqueceria. Com a chegada da primavera, as caminhadas voltaram. Mas a cidade não era mais a mesma. Porque, às vezes, uma comunidade inteira pode se transformar. Não com discursos ou grandes gestos, mas com o reconhecimento sincero de que todo serviço merece ser lembrado.